Então, agora para darmos início ao nosso webinar de hoje, primeiro, boa tarde a todos e agradecer o facto de estarem aqui conosco. Esta sessão é promovida pela Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, que faz parte do grupo da Corporate Business School. Esta escola está sediada em Moçambique, no entanto, nós trabalhamos um pouco por todo o mundo. Esta ação vai ser gravada para depois também poder ser disponibilizada e compartilhada e revista pelos restantes colegas que não possam estar aqui em direto connosco. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor António Cabeças por ter aceito o meu convite de estar aqui hoje e partilhar o seu conhecimento connosco, que desde já é um excelente professor e eu posso dizê-lo em primeira mão porque tive o prazer de ser sua aluna. Uh, e como tal, fico muito honrada de o poder ter aqui hoje nesta nossa sessão, neste nosso webinar. Para quem está a assistir aqui à nossa sessão, eu vou deixar um link nas mensagens onde podem preencher com o vosso e-mail e o vosso nome para que depois possa ser enviado um certificado de participação em como estiveram aqui na nossa sessão. Deixar desde já a informação que podem partilhar o link da sessão com outros amigos, familiares que queiram assistir. É aberto e totalmente gratuito para todos aqueles que queiram assistir. E para já é esta a informação que tenho para deixar e agradeço mais uma vez ao professor António Cabeças por ter aceito este convite. Obrigado pelas palavras, tenho todo o prazer em estar aqui convosco e vamos falar aqui um bocadinho sobre transformação digital nas perspectivas daquilo que é a inovação e a sustentabilidade. Professor António, vou só esperar aqui mais um bocadinho para fazermos as 17 horas e depois damos início ao webinar de hoje. Também agradecer ao professor Lourenço da Silva, que é o reitor da universidade que está aqui hoje conosco, e também a outros dois professores que irão se juntar a nós, que é a professora Beatriz Chongo e o professor Américo Sozinho. O professor Américo esteve há pouco, entretanto, ausentou-se, mas também agradecer a amabilidade de terem aceito para estarem presentes aqui hoje conosco, e aos restantes alunos, claro. Respondendo ao Abílio, sim, à tua questão de se existirá questões, o professor António pode preferir ao longo do seu discurso ou no final, mas isso eu vou deixar aqui ao critério do professor António, se ele prefere que as questões sejam colocadas mais ao final da sua apresentação ou ao longo da mesma, vai depender muito de orador para orador, mas sim, normalmente temos sempre um período para fazermos aqui algumas questões ou tirar algumas dúvidas sobre a temática que está a ser abordada, sim. No final, talvez seja melhor porque a apresentação tem uma sequência lógica que mais vale ver do princípio até ao fim e depois então ficarei disponível para todas as questões que quiserem colocar. Terei todo o prazer em responder. Não, excelente. Professor Margarida, obrigado, tá? Nada, Abílio. Estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Eu, pelo menos, sim, estou a ouvir perfeitamente.
Pronto, como estão também a entrar agora mais pessoas, eu também vou só deixar novamente a informação que dei há pouco. Eu vou partilhar um formulário para que possam preencher com o vosso e-mail e o vosso nome para posteriormente nós fazermos aqui uma comparação entre os presentes na sessão do Teams. Também deixo essa informação, os nossos próximos webinars serão sempre ministrados através do Teams, isto porque nós passámos a ser parceiros da Microsoft e uma vez que estamos a fazer toda essa implementação, pretendemos que esta passe a ser a nossa casa nos webinars. Nesse caso, quando preencherem o formulário, ele vai ter a pedir-vos para vocês colocarem o vosso nome, aquele que querem que vigore no certificado de participação, mas também vai solicitar-vos que indiquem qual é que foi o nome do utilizador da sessão do Teams, para que depois, no final, quando nós retirarmos a listagem dos participantes, possamos fazer essa comparação e emitir os certificados às pessoas que efetivamente estiveram aqui durante este webinar. Professor António, não lhe retirando assim também mais tempo, quando quiser dar início à sua sessão, e agradecer-lhe mais uma vez. E para quem não estava presente há pouco, eu tenho muita honra em ter aqui hoje o professor António Cabeças, porque foi meu professor, enquanto aluna da Universidade Autónoma de Lisboa. Na licenciatura em Gestão tive o prazer de ter o professor como meu professor de Estatística, e por isso é uma honra tê-lo hoje aqui a ministrar um webinar nesta instituição que também me acolheu agora como professora convidada, e fico muito honrada de o ter aqui hoje. E dou-lhe agora a palavra. Então, começar a minha apresentação. Eu vou aqui partilhar. Então, onde é que está a minha apresentação? Peço desculpa, estou aqui Isto iria aparecer aqui normalmente, mas há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Deixa-me desligar aqui a apresentação, voltar a carregá-la. Ainda há pouco no nosso teste funcionou bem, por isso agora também vai funcionar. Oi, tem que funcionar. Agora. Ok. Já está. Agora já vai dar. Neste momento que está aqui a professora Anabela Mateus, creio que ela que está aqui a partilhar. Vou pedir à professora Anabela, se não se importar, só preparar a sua partilha, para não entrar aqui se calhar em conflito com a partilha. Já estamos a ver Estão agora, a ver a minha professor António? apresentação? Já. Okay. Já estamos a ver agora a sua Então, apresentação. Nós temos aqui transformação digital, inovação e sustentabilidade. Eu sou professor associado e investigador na Universidade Autónoma de Lisboa, colaboro também com a Universidade da Extremadura, em Espanha, e tenho-me especializado um pouco em tudo o que tem a ver com transformação digital. Sou também coordenador do MBA em Data Science da Universidade Autónoma de Lisboa. Se tiverem depois algum interesse em conhecer, eu estarei disponível também no fim para poder falar um pouco dele. E vou então iniciar a minha apresentação. Espero que gostem. A evolução da tecnologia é muito mais intensa na história recente do homem, como certamente conhecem. Eu tenho aqui, enfim, um historial desde o início de há cerca de 1 milhão de anos, foi quando apareceram os primeiros hominídeos. A capacidade de controlar o fogo foi uma importante mudança nos hábitos dos primeiros hominídeos, para gerar calor, luz e cozinhar alimentos, mas o Homo sapiens aparece bastante mais tarde, cerca de 250 mil anos antes de Cristo. Depois, em 4.000 a.C., há evidências de veículos com rodas, ou seja, a invenção do fogo terá sido, ou do homem fazer fogo, do hominídeo na altura, fazer fogo foi há cerca de 1 milhão de anos. As evidências de veículos com rodas datam do 4º milénio antes de Cristo, portanto já muito, muito mais recente. Como sabem, no 5º milénio começou a Idade Média na Europa, portanto foi uma época bastante nebulosa, bastante turbulenta, aqui representada por esta nuvem negra, e no século XV
aparece a impressão tipográfica. Todos já ouviram falar do Gutenberg e porque é que eu dou aqui destaque à impressão tipográfica? Porque foi uma invenção que permitiu divulgar conhecimento. Até aí, os livros eram replicados por manuscrito, portanto, era complicado conseguir um número de réplicas de livros significativos para poder ser divulgada a informação, a ciência, etc. Com a impressão tipográfica, tudo isso mudou. Portanto, a capacidade de poder imprimir livros com grande rapidez, com eficiência, tornou o conhecimento desses livros mais disponível para quem estivesse interessado, sobretudo no aspecto que tem a ver com a ciência. E no século XVI aparece o microscópio, o termómetro. No século XVII aparece o telescópio, enfim, muito recentemente, como veem. No século XVIII aparece a máquina de escrever, o balão de ar quente, a máquina a vapor e a bicicleta. No século XIX, o comboio a vapor, a fotografia, a lâmpada, o automóvel e o telefone. No século XX aparece a televisão, o computador e o primeiro telemóvel também já tomou vida. Depois temos aqui assinalados estes períodos do século XVIII, XIX, XX e por aí adiante, como associados àquilo que são as chamadas revoluções industriais. Como certamente sabem, a primeira revolução deu início em 1760, a segunda revolução industrial em 1870, a terceira revolução industrial em 1960 e a quarta revolução industrial em 1990. Portanto, muito recente, no final do século XX. E, portanto, como referência, nós temos que em 1992, e relacionado já com a quarta revolução industrial, é enviada a primeira mensagem de SMS no Reino Unido, com a participação da Ericsson, que deu um importante contributo nesta matéria. Portanto, como veem, esta componente mais tecnológica é muito, muito recente. E, portanto, e a evolução agora para todos os, enfim, todos os equipamentos digitais que temos disponíveis, hoje com o telemóvel ou com o smartphone, melhor dito, com o smartphone nós conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa. A quarta revolução industrial apresenta desafios muito importantes e o Sr. Klaus Schwab, que é o presidente do World Economic Forum, diz que as mudanças são tão profundas que na perspectiva da história da humanidade nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. E a revolução digital distingue-se das anteriores revoluções por três características principais. A primeira é a sua velocidade. A segunda é a sua amplitude e profundidade. E a terceira é o impacto que cria em termos de impacto sistémico em toda a sociedade, em todo o planeta. Só para dar uma ideia aqui daquilo que é a rapidez, enfim, da evolução tecnológica, o telefone tradicional demorou cerca de 75 anos a chegar até 1000 utilizadores. O telemóvel demorou apenas 2 anos a atingir esse número. E a evolução rápida para o conceito de smartphone, como já falámos aqui há pouco no smartphone, que hoje em dia é uma revolução face àquilo que existia, por exemplo, quando eu era miúdo, não havia smartphones, havia telefones de disco, não havia nada que, comparado com aquilo que é hoje a realidade na componente tecnológica, sobretudo em termos até das próprias comunicações. E a inovação associada às novas tecnologias digitais é confirmada pelo crescimento do número de patentes que estão registadas no EPO, que é o European Patent Office. Pode-se dizer que a miniaturização de transistores, com rápida evolução entre 2002 e 2015, aumentando significativamente a capacidade dos processadores, teve um impacto muito grande em toda a componente de tecnologias digitais. Eu estou no meio de uma conferência online. O uso global da internet está a crescer significativamente a cada minuto. O 5G nas comunicações, com maiores taxas de transmissão de dados associada a maiores capacidades de processamento, com Big Data e inteligência artificial e também Internet of Things, começa a ser uma realidade. E na componente de comunicações, o 6G já está a aparecer. Big Data alimenta a tecnologia, por exemplo, de blockchain, onde as transações podem ser armazenadas em segurança, em bases de dados, permitindo o controle da nova realidade das criptomoedas, como exemplo. E a quarta revolução industrial é caracterizada por grandes alterações associadas à transformação digital. E temos aqui, ao nível da transformação digital, o aparecimento da robótica, da inteligência artificial,
da Internet of Things, a Internet das Coisas, Big Data, quanto computer, que tem a ver com a capacidade dos computadores ser cada vez maior, mais potente e na perspectiva do quanto computer com elevadas velocidades em termos de execução. E também ao nível do Quantum Communications, portanto, as comunicações estão cada vez mais, na realidade, verdadeiramente online. Aquela ideia que nós temos quando estamos a ver, por exemplo, o telejornal na televisão e quando está o apresentador no estúdio e que diz qualquer coisa para o repórter que está no exterior, normalmente tem ali uns segundos de pausa até o entrevistador responder. Com as tecnologias de comunicações de 5 e 6G, essa situação vai desaparecer porque, na realidade, as comunicações passam a ser verdadeiramente online, em que o delay não é notável. A transformação digital é o processo em que as organizações utilizam as tecnologias digitais para melhorar os seus processos e resultados. E está centrada essencialmente no capital humano. É muito importante esta ideia que tudo o que tem a ver com transformação digital assenta em capital humano. Mas, obviamente, tem a ver com tecnologia, tem a ver com o modelo de negócio e tem a ver também com o produto ou produtos que têm a ver com o negócio. E é um enorme desafio que se coloca à gestão das organizações num ambiente de grande competitividade, numa era de economia digital. Mas o que é a economia digital? A economia digital pode ser representada desta forma que eu vos vou aqui mostrar, que é um modelo que tirei de um congresso das Nações Unidas, que já vão ver, e que começa no setor digital base, que é o core, com o fabrico de hardware, consultoria, software e IT, serviços de informação e telecomunicações. Tem a ver com a parte de economia digital, da economia de plataformas, de sistemas de serviços digitais, economia de partilha e também economia gig. Este termo economia gig é um termo muito recente e tem a ver com as novas oportunidades de trabalho, como, por exemplo, as pessoas que andam de moto ou de automóvel a entregar artigos, bens ou mesmo comida nas casas das pessoas e, portanto, esse tipo de economia gig é muito representado por trabalhos que são ocasionais, que são muito relacionados com aquilo que tem a ver também com a tecnologia. Porque hoje podemos pedir comida pelo telefone ou pelo computador e é-nos entregue em casa, obviamente, neste momento por alguém. No futuro, dizem também que nessa parte da robótica será importante ou terá um papel também importante no sentido de garantir as entregas. Depois temos um layer de broad scope de economia digitalizada e que temos aqui representando a economia digitalizada, a indústria 4.0, a economia algorítmica, a agricultura de precisão, o e-commerce e o e-business. Portanto, a fonte é United Nations Conference on Trade and Development Digital Economy Report 2019. É a representação que eu encontrei melhor para aquilo que tem a ver com o todo da economia digital. Depois, a realidade da economia de partilha pode ser representada, por exemplo, pela Uber, que é a maior empresa de táxis do mundo que não tem veículos próprios. O Facebook é um proprietário de mídia que não cria nenhum conteúdo. A Alibaba.com é o maior site de vendas business to business e é o mais valioso e trabalha sem estoques. O Airbnb é um site de oferta de hospedagem sem ser proprietário de qualquer imóvel. Portanto, esta é a característica da nova economia e da realidade da economia de partilha. Nos últimos tempos também tem aparecido em força o teletrabalho e formação à distância. Isto teve muito a ver com a pandemia do Covid-19 que acelerou estas realidades. O teletrabalho, como as pessoas não podiam ir trabalhar presencialmente, começaram a trabalhar em casa e, portanto, a questão do teletrabalho começou também a desenvolver-se muito com base naquilo que foi a realidade do Covid-19. E nós temos que a formação à distância é outra realidade. Eu recordo-me que em 2020 as aulas todas foram dadas aos alunos da universidade de forma remota e, portanto, sem necessidade de os alunos ou os professores estarem em modo presencial. E, portanto, a formação à distância também sofreu um grande avanço desde essa altura. Nós utilizamos ferramentas, como estamos agora aqui a utilizar, do Teams ou do Zoom e outras que existem, que para além de serem ferramentas também de transmissão de imagem e de voz, também podem ser ferramentas de colaboração.
ou colaborativas, se quiserem chamar assim. Também temos cidades, edifícios, escritórios, casas particulares e também viaturas inteligentes. A banca digital é uma realidade em todo o mundo. O comércio digital, em aspas, e o direito digital também já começa a ser algo muito falado no âmbito também da componente das tecnologias de informação e das tecnologias digitais. A inteligência artificial é outro aspecto que está, enfim, cada vez mais emergente, já vamos falar um bocadinho sobre isso também. O machine learning tem muito a ver com a inteligência artificial, que é a capacidade das máquinas aprenderem, portanto, por si próprias, terem capacidade de aprendizagem. A saúde inteligente também já começa a ser uma realidade. Enfim, aqui está representado um robô a operar, mas não significa que o ser humano não tenha também intervenção nessa matéria, e é aquilo que é a agricultura inteligente. Portanto, existem já muitos sistemas que permitem que na agricultura se possa aplicar também a inteligência artificial e, portanto, tirar partido de toda essa componente para poder ajudar a tornar as produções mais efetivas, mais importantes. Quais são os impactos da revolução digital? Positivos são relativamente fáceis de identificar. Né? Os positivos nas organizações, na economia, na sociedade e no ambiente são, essencialmente, maior eficiência e mais produtividade, maior nível de inovação, portanto, mais inovação, mais competitividade, mais redução de custos, porque com todas as tecnologias digitais também se consegue reduzir custos, maior será a satisfação dos clientes e ainda melhoria da qualidade de vida em geral e aquilo que hoje se chama de sustainability management, ou gestão da sustentabilidade. Mas também existem outros que podem ser potencialmente negativos, como, por exemplo, um eventual aumento do desemprego, também já vamos falar nisso, e também algum problema de segurança global. Falamos do problema do aumento do desemprego. É óbvio que existirão novas oportunidades de trabalho associadas à própria tecnologia. Como certamente sabem, quando foram as primeiras duas revoluções industriais, começaram a substituir a mão de obra de trabalho humana por máquinas, muitas pessoas, muitos trabalhadores ficaram preocupados com o seu futuro. Houve inclusivamente até algumas reações que não foram muito boas, do aspecto negativo, que houve operários que invadiram fábricas para partir as máquinas que lhes estavam a roubar os postos de trabalho. Mas depois, com a evolução, tudo se resolveu. Foram criados mais postos de trabalho, as pessoas começaram a ter postos de trabalho também mais qualificados, que não fosse só apertar parafusos, ou como aquela história do filme do Charlot, que certamente todos conhecerão, quando ele estava a apertar permanentemente parafusos com uma plataforma rolante que passava o equipamento, ele apertava, vinha outro, apertava, e depois quando à noite ia para casa ia a fazer o gesto de apertar, portanto o homem estava completamente mecanizado. Portanto, esse tipo de indústria de alguma forma transformou-se e as pessoas também se conseguiram adaptar a isso. Portanto, não houve, na generalidade, um aumento de desemprego, porque a própria tecnologia, da altura, permitiu que as pessoas pudessem fazer outro tipo de trabalhos. E de acordo com um estudo recente da OIT, relativamente a esta componente digital, surgirão entre 120 a 150 novas atividades profissionais nos próximos 50 anos, muitas delas geradas pela própria tecnologia. Ou seja, nós temos agora uma preocupação com o problema do aumento do desemprego, mas a previsão da OIT é que vão surgir muitas novas atividades profissionais, essencialmente ligadas à própria tecnologia. Quando se fala do problema de segurança global, tem muito a ver com o cibercrime. E o cibercrime não tem fronteiras, existindo hoje uma consciência da importância de fortalecer o seu combate. E temos o risco de guerras cibernéticas. E o presidente da Microsoft, o Sr. Brad Smith, já defendia na Web Summit em 2017 que a cibersegurança tem de ser uma das grandes causas do nosso tempo. E que mudanças temos com as tecnologias digitais? Este senhor, que é o Sr. David Rogers, disse que as tecnologias digitais estão a redefinir os princípios básicos da estratégia e a mudar as regras de como as empresas devem operar no mercado para conseguirem ter sucesso. E a sua utilização adequada será fundamental para garantir o sucesso das organizações,
num mundo globalizado. A McKinsey, que é uma consultora internacional, portanto, que é reconhecida, realizou recentemente uma investigação onde concluiu que a maioria das empresas está a investir em tecnologia com o objetivo do crescimento futuro e tem conseguido obter resultados positivos dos trabalhos de transformação que têm em curso. E as transformações tecnológicas são essenciais para o sucesso das empresas, que devem investir estrategicamente e eliminar departamentos ou serviços que estejam em isolamento funcional. Isto quer dizer, aquele tipo de empresa tradicional em que os vários departamentos são estanques, não comunicam uns com os outros, não cooperam de uma forma construtiva no conjunto. Portanto, isso tem que ser eliminado das empresas, modernizando as suas estruturas e alinhando a tecnologia com a cultura organizacional. Outros estudos recentes comprovam que as organizações inovadoras que priorizam as competências e os conhecimentos digitais para a inovação terão mais sucesso nos seus projetos. Mas o que é inovação? Estamos aqui a falar de inovação. Inovação é a implementação prática de ideias que resultam na introdução de novos bens ou serviços ou na melhoria da oferta de bens ou serviços, e esta frase enfim, está descrita na norma ISO TC 279. Fator importante para o desenvolvimento económico, social e ambiental, como é evidente. Portanto, nós, para desenvolvermos economicamente, socialmente e ao nível ambiental, vamos ter que inovar. A inovação originada por novos projetos apresenta enormes desafios e é necessário, obviamente, empreendedorismo para transformar os projetos em realidade. Os projetos são fundamentais para as organizações poderem inovar. E as tecnologias digitais, vistas na perspectiva da quarta revolução industrial, estão a acelerar a inovação num mundo globalizado e cada vez mais complexo. Novos projetos impulsionam as empresas e a economia, pois permitem inovar e são agentes de mudança. E posso-vos dizer que cerca de 40% do PIB mundial atualmente é gerado por projetos bem-sucedidos. A dimensão do contributo para o PIB mundial de 40% é muito, muito importante, é muito relevante. Mas atenção, muitas empresas desapareceram ao longo do tempo porque não inovaram e não evoluíram. Isto é um alerta. As empresas têm que evoluir, têm que inovar. E vejam o caso, por exemplo, da Kodak. A Kodak, até há poucos anos atrás, era a maior multinacional na área da fotografia e apostava essencialmente na fotografia de película. Não acreditou que a fotografia digital pudesse evoluir de tal forma a ter até inclusivamente melhor qualidade do que a fotografia de película. Portanto, como não acreditou na evolução tecnológica, o que é que aconteceu à Kodak? Faliu. Portanto, só para terem uma ideia, este número é interessante. Da lista original das 500 maiores empresas da revista Fortune, que é uma revista americana, em 1955, apenas cerca de 70 dessas empresas permanecem ativas nos dias de hoje. E aparece-nos aqui um conceito, que é um conceito que eu gosto de falar, que é o conceito digital darwinismo, que o Darwin, Charles Darwin, em relação àquilo que tem a ver com a natureza, dizia que não era a espécie mais forte que sobrevivia, nem sequer a mais inteligente. Aquela que mais capacidade teria para responder à mudança seria a que sobreviveria. E isto é válido para as empresas. Não serão aquelas que sejam mais fortes atualmente que vão sobreviver, nem sequer as mais inteligentes. Têm que ser aquelas que vão ter capacidade para responder à mudança. E falamos aqui de inovação e agora temos que falar um pouco de empreendedorismo, porque, como vamos ver, não se faz inovação sem empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é o processo de desenvolver, organizar e gerir um novo negócio para gerar lucro, assumindo um risco financeiro. E o empreendedor é o indivíduo que inova quando introduz algo novo no mercado, seja um produto, um serviço ou um método. Isto segundo o Sr. Schumpeter, que é, digamos, o, entre aspas, pai do termo de empreendedor. Pode haver inovação sem empreendedorismo? Enfim, pode, mas não vai gerar resultados. E poderá haver empreendedorismo sem inovação? Sim, pode, mas estar-se-á apenas a fazer algo que já existe. Portanto, aqui transmite-se um pouco a ideia de que, para se concretizar aquilo que é um projeto de inovação,
tem que haver empreendedorismo, tem que haver alguém que seja empreendedor, que transforme esse projeto em algo real. Na perspectiva da pergunta, se pode haver empreendedorismo e sem inovação, é fazer mais do mesmo, isso não interessa, interessa fazermos coisas novas, tentarmos inovar, tentarmos evoluir através da inovação. E só a combinação de inovação e empreendedorismo irá gerar resultados e acrescentar algo que será verdadeiramente inovador. E serão necessários empreendedores para garantir a inovação, e as tecnologias digitais, como a inteligência artificial, obviamente também podem ajudar. A inteligência artificial impulsiona a inovação ao acelerar descobertas, ao permitir a criação de novos produtos e prever tendências com a utilização de ciência de dados com modelos preditivos, também conhecida por data science. No empreendedorismo, facilita decisões baseadas em dados, automatiza tarefas e viabiliza modelos de negócios escaláveis. Ao nível da sustentabilidade, otimiza recursos, reduz desperdícios, promove a agricultura eficiente e monitoriza impactos ambientais, unindo eficiência e responsabilidade. Portanto, são colocadas muitas questões sobre os riscos da adoção da inteligência artificial, mas como já vimos em outras revoluções industriais anteriores, acreditamos que também sejam ultrapassados. Nos processos de inovação, muitas vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2 passos em frente e assumir riscos. Estamos a ver aqui um dos primeiros aviões a voar. E imaginem que depois dos primeiros testes, sem sucesso, enfim, primeiros testes com desastres, alguns deles graves, os pioneiros da aviação desistiam. O que é que acontecia hoje? Não teríamos aviões a voar, certamente. Portanto, a persistência e a resiliência são componentes fundamentais para conseguirmos inovar. Portanto, persistência e resiliência. Persistência no sentido de se ir experimentando, testando, verificando, sem desistir. Resiliência é quando acontece algo que não é o melhor na perspectiva do que nós estávamos à espera, sermos resilientes e não desistirmos no sentido de sermos capazes de responder às dificuldades que nos surgem. Riscos na inovação. Este caso é o caso do Fábio. Foi um robô com inteligência artificial que foi criado pela SoftBank Robotics, uma empresa japonesa, que foi comprado por uma cadeia de supermercados na Escócia. Foi contratado para, neste caso, como experimentalmente, primeiro num supermercado, para ajudar clientes. Ele posicionava-se junto à recepção, à entrada do supermercado, e perguntava se o cliente tinha alguma questão a colocar, e o cliente podia-lhe colocar questões e poderia dizer que tipo de produtos é que queria, e para onde, e o que é que desejava, portanto, encontrar. Mas nem tudo correu bem. O que é que acontece? O robô, coitadito, tinha uma voz um bocadinho aborrecida, e ele para as crianças era um bocadinho assustador. E algumas pessoas... E depois também era insistente, porque como ele tinha inteligência artificial, ele tentava recomendar as coisas às pessoas de uma forma mais imperativa. E as pessoas não gostaram disso. As pessoas não gostaram, fizeram queixa e não descansaram enquanto não retiraram o robô lá do supermercado. Portanto, qual foi o resultado? O Fábio foi o primeiro robô da história a ser demitido. Mas como terminar se uma inovação será verdadeiramente útil e se traz valor acrescentado? Esta é uma questão muito importante, pois a inovação também deve ser vista numa perspectiva de sustentabilidade. E é importante identificar o valor, os benefícios e quantificar todos os riscos, positivos e negativos, resultantes da introdução da inovação para decidir avançar com novos projetos. Nós temos a poluição a aumentar. Enfim, o clima está a mudar. Os recursos do planeta são limitados. Segundo o Global Footprint Network, nós estamos a consumir 1,7 de recursos naturais e o planeta produz em cada ano. Ou seja, o planeta produz uma unidade, nós estamos a consumir mais 70% do que aquilo que seria a produção de recursos anuais do próprio planeta. Isto, obviamente, é muito preocupante. E precisamos de fazer mais para preservar o nosso planeta. Na realidade, é o único que temos. A ideia de um dia mais tarde se poder explorar outros planetas ainda é uma ideia muito embrionária e demorará certamente muitos anos a ser uma realidade e, portanto, vamos fazer tudo para não estragar o nosso planeta. E vivemos numa sociedade assente num processo de globalização. Os novos projetos, para além de contribuírem
para satisfazer as necessidades económicas dos seus interessados, também devem contribuir com valor acrescentado para o meio ambiente e também para a sociedade. E vários movimentos internacionais alertam para o facto de o nosso planeta ter recursos naturais escassos, apresentando sinais de alterações climáticas e poluição, existindo, obviamente, cada vez mais uma preocupação forte com a sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade nós associamos muito apenas ao ambiente, mas não, a sustentabilidade não está ligada apenas e só ao ambiente. A sustentabilidade é a capacidade de manter ou apoiar um processo ao longo do tempo, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. E pode ser considerada em 3 dimensões: na dimensão económica, na dimensão do ambiente, ambiental, e na dimensão social, portanto, económica do lucro, ambiental, planeta, e também a social, que tem a ver com as pessoas. E muitas organizações e governos comprometeram-se com objetivos sustentáveis, como a redução das suas pegadas ambientais e a conservação dos recursos. E o Green Project Management, que é uma instituição americana chamada GPM, tem vindo a promover a sustentabilidade e desenvolveu o padrão P5, considerando que os 5 Ps, P5 são 5 Ps, considerando pessoas, planeta, prosperidade, produtos e processos. Na realidade é uma coincidência curiosa, porque em inglês People, Planet, Prosperity, Products and Processes, ou seja, também funciona na lógica dos 5 Ps. Portanto, quando traduzimos para português, encaixa na perfeição. Portanto, reparem, pessoas, planeta, prosperidade, produtos e processos. Todos têm a ver com a componente de sustentabilidade. E a inovação é essencial para conseguirmos sustentabilidade, porque permite o desenvolvimento de soluções mais eficientes e menos danosas ao meio ambiente. Inovar com sustentabilidade não é apenas aplicar as novas tecnologias digitais, pois temos de repensar profundamente a forma como a sociedade interage com o meio ambiente. Projetos que promovem a eficiência, o uso responsável dos recursos e o desenvolvimento de novas soluções para resolver problemas associados ao ambiente podem ser a chave para um futuro mais sustentável. A inovação pode levar a práticas e tecnologias mais sustentáveis, como estávamos a ver aqui alguns exemplos. As energias renováveis, os transportes, o design de edifícios, como exemplos, há muitos outros, estão a ajudar a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e a diminuir os impactos ambientais. E a transformação digital está a impulsionar o futuro nas empresas, sociedades e economias, acelerando processos, melhorando a eficiência e abrindo portas para novas oportunidades, ajudando a criar soluções mais rápidas, acessíveis e sustentáveis. E é uma verdadeira revolução na forma como interagimos, trabalhamos e nos conectamos com o mundo globalizado. Coloca o ser humano no centro da inovação, permitindo que aproveitemos a tecnologia para resolver desafios complexos, aumentar a colaboração e promover um crescimento sustentável. E as organizações podem se reinventar e adaptar para prosperar em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico. E aquelas que não evoluírem, que não se souberem adaptar e inovar, vai-lhes acontecer o mesmo que eu referi há pouco, daquelas 500 empresas da revista Fortune, que só hoje 70 funcionam. Mas esta jornada implica mudar mentalidades, implica cultivar uma cultura de inovação contínua e de construir um futuro mais inclusivo e acessível. A evolução está a ser muito rápida. As novas tecnologias digitais adicionam um novo conjunto de riscos associados aos projetos, como é óbvio. E já se prevê o aparecimento da quinta revolução industrial, baseada no conceito de Human Robot Coworking, e surgem, obviamente, questões legais, regulatórias, psicológicas, sociais e éticas relacionadas ao trabalho colaborativo entre o homem e máquinas inteligentes que têm que ser respondidas num futuro próximo, porque já, enfim, teóricos desta matéria que dizem que estamos, de facto, muito próximo do aparecimento da quinta revolução industrial, naquilo que será o tal conceito de co-trabalho, de trabalho conjunto entre os humanos e os robôs, entre as máquinas inteligentes e o ser humano. Portanto, isto vai ter que ser respondido no futuro próximo. Existem algumas entidades a nível internacional que estão preocupadas com estas questões. Por exemplo, na União Europeia estão a discutir estas questões legais e regulatórias que são muito importantes,
porque com máquinas inteligentes temos sempre aquele risco da máquina tomar o comando e o humano ser, digamos, secundário, ou mesmo a máquina fazer com que o humano desapareça, como nos filmes de ficção científica. Isso não é necessariamente algo que não possa acontecer. O homem, com H grande, tem que ter uma forte preocupação com isso. As questões legais, regulatórias e regulatórias são muito importantes para o futuro da relação de trabalho entre o homem e a máquina inteligente. E a transformação digital é a chave para um amanhã onde todas as possibilidades são ilimitadas e a inovação está ao alcance de todos. E estamos todos convidados a pensar, além das fronteiras tradicionais, a explorar novos horizontes e também a criar um mundo mais conectado, eficiente e próspero, como eu referi lá atrás. E temos de fazer mais e melhor, garantindo a inovação com sustentabilidade, porque só temos um planeta. Muito obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para as perguntas que quiserem colocar. Obrigada, professor António, pela sua apresentação. O Abílio, pelo menos, tem a mão no ar. Acredito que queira fazer aqui alguma questão. Força. De largada, professor, muito obrigado. Eu sou Abílio, moro aqui no Brasil. Tá? Eu peço que estou a ouvir muito mal. Só um segundinho para aumentar aqui o som. Diga. Está me ouvindo? Bem, professor? Agora estou a ouvir bem. Legal. Professor, boa tarde. De largada, agradeço demais ter compartilhado um conhecimento extremamente importante e atual, uma pauta super importante. Agradeço a Margarida, né, e todos os colegas que estão aqui. E a minha pergunta, professor, ela é muito conectada com o ramo que eu atuo hoje, né? Também sou CEO de uma empresa de logística, né? E a gente tem uma preocupação muito forte com ESG. Então, a minha pergunta, ela está muito conectada ali, né? Quais as metas de ESG que você considera mais desafiadoras para as empresas alcançarem, né? E como que, com a ajuda da transformação digital, ela consegue acelerar ou não? Como que você acredita nisso? Aí um exemplo como redução de emissão de carbono, economia circular ou impacto social. Como que você enxerga o ESG junto com a transformação digital? Eu acredito, de facto, que as tecnologias digitais podem contribuir e muito, sobretudo quando utilizarmos verdadeiramente para resolver esses problemas a própria inteligência artificial, porque quando construímos coisas novas, nós podemos, de alguma maneira, garantir que batemos face a esses problemas. Não sei se reparou, tinha lá um slide na minha apresentação, mais ou menos a meio, que falava exatamente na questão de, enfim, diminuir a pegada. Tinha lá exemplos como os exemplos dos transportes, em vez de serem com combustíveis fósseis, são elétricos, se bem que isso também possa ser polémico hoje em dia, porque para carregarmos os carros elétricos, se calhar há por trás alguma central de produção de energia não elétrica, mas isso com certeza há de evoluir, espero eu, pela positiva. E outros exemplos que estavam lá referidos nessa perspectiva. Os objetivos com projetos que tenham o apoio e que de alguma forma tenham, entre aspas, a colaboração da máquina na componente de inteligência artificial, certamente, e sendo estabelecidos limites para aquilo que é a intervenção da componente máquina, que era por isso que eu estava a realçar aquele aspecto de que há entidades que estão preocupadas neste momento com esses aspectos e tem que se definir regulamentações, tem que se definir regras para as máquinas. E, portanto, as máquinas são programadas por pessoas, mas temos outro tipo de máquinas a aparecer, que são as máquinas inteligentes. As máquinas inteligentes podem aprender por si próprias. E se isso não for bem feito, se o homem não dominar esse processo, pode correr riscos. Então, você acredita que IoT possa ajudar nesse processo? Peço desculpa, não, é que eu ouço com saltos. Você acredita que com a ajuda de IoT possa ajudar nesse processo também? Eu não estou a conseguir perceber, desculpe lá. A pergunta do Abílio era se com a ajuda do IoT vai existir essa melhoria nesse tipo de processos.
Era Penso isto, que certo, sim. Abílio? Sim? Sim, sim. Eu Sim, penso que sim, sim, sim. eu penso que sim, na realidade, hoje em dia, mesmo ainda sem uma componente de inteligência artificial muito forte, que ainda está, enfim, a dar os primeiros passos, nós já temos novos projetos identificados em todo o mundo, pelo menos nos países mais desenvolvidos, com a preocupação da componente também da sustentabilidade, quer ambiental, quer na componente económica e social também. E aí, para finalizar, professor, sei que eu estou alugando aqui, o que você recomenda para empresas que estão partindo agora para iniciativas de sustentabilidade com a ajuda do digital? Eu não sei se é um problema de comunicação, mas se a Margarida me puder dizer o que é que aqui o nosso participante está a colocar a questão, eu agradeço. Abílio, podes só repetir, porque eu não tenho a certeza se percebi bem a tua questão. Ah, tá. Eu vou colocar aqui Mas tinha a é ver que com acho a que talvez utilização do digital naquilo que é sustentabilidade, foi isso? ó, eu vou colocar a questão aqui Ele vai escrever, ele vai escrever. Ok, é melhor, é Eu melhor. acho que é melhor. Uhum. É porque No eu chat. também te ouço um pouco com algumas interferências. Então, o que é que recomenda para empresas que estão apenas a começar a implementar iniciativas digitais voltadas para a sustentabilidade? Empresas que estão apenas começando a implementar iniciativas digitais voltadas para a sustentabilidade. Primeiro, para que as empresas comecem a olhar para a questão da sustentabilidade, têm que estar sensibilizadas para a sua importância. Aquela ideia que na componente ambiental nós só temos um planeta, infelizmente há pessoas muito bem posicionadas ao nível da gestão mundial que não acreditam e que até acham um disparate. Mas eu noto aqui, por exemplo, em Portugal, eu quando era miúdo e andava a estudar, as aulas começavam no início de outubro, e eu em meados de outubro já andava de camisola. E hoje não. Hoje, em meados de outubro, parece que estamos ainda a finalizar o verão. Em outubro ainda se consegue ir à praia aqui em Portugal. Portanto, essa a percepção de que estamos, de facto, com alterações climáticas, com poluição, estamos, isso tem que ser algo que as pessoas têm que percepcionar e têm que entender, porque senão nada se conseguirá fazer. Do ponto de vista prático, o que é que eu recomendo às empresas? É que se informem sobre os organismos que estão preocupados com estas questões ligadas à sustentabilidade. Por exemplo, a questão de consumirmos mais recursos naturais do planeta do que aquilo que o planeta produz. Vejam bem, 1,7 é brutal, é 70% mais do que aquilo que o planeta produz. Nós estamos a viver a partir ali de maio até ao final do ano, a consumir recursos que não foram produzidos, são recursos que estão em reserva. E cada vez mais essas reservas vão desaparecendo, e quando chegarmos a uma determinada altura já não temos mais recursos, o que é que nós fazemos? Isto é uma questão muito, muito séria. Não sei se já tinham pensado nisso. Nós, ao consumirmos 70% mais em cada ano, ao fim de alguns anos, vamos ter um sério problema de não ter recursos naturais disponíveis. Portanto, a identificação de energias alternativas é fundamental. E se as pessoas não tiverem essa noção, não sei o que é que vai acontecer. Eu não consigo dominar isso, porque não tenho poder para isso, mas quando eu vejo que há um presidente de um país importante que diz que não acredita nada disso, que isso é invenção dos teóricos e que não há problemas nenhums em termos de ambiente e etc, etc, eu fico assim um bocado preocupado. Não, excelente, professor. Muito obrigado, tá? Obrigado pelas perguntas também. Professora Anabela, quer colocar uma questão? Tem a mão no ar também? Está em mudo, professora Anabela. Eu estou disponível para responder. Se quiserem colocar A perguntas. professora Anabela é Consegue que... Eu, de ouvir, facto, estava consegue com ouvir dificuldade agora? em perceber o Abílio Agora porque sim. ele Consegue? tinha cortes Sim, na sim. comunicação. Ok. Olha, primeiro que Eu tudo, agora estou a muito ouvir bem. obrigada pela Sim. sua apresentação.
é sem dúvida uma riqueza enorme, uma vez que cada vez mais as coisas nos ultrapassam no tempo. Nós hoje estamos num momento e parece que daqui a pouco já estamos no outro. Eu, às vezes, permitam só uma pequena apresentação pessoal. Eu sou da área de comunicação e, por isso, interesso-me também bastante pela comunicação digital e cada vez mais pela inteligência artificial. Mas não posso também esquecer que tenho uma formação em Sociologia. E isto vem-me levantar algumas questões. E algumas questões, cada vez que eu encontro uma pessoa que vejo que possa enriquecer num todo toda esta perspectiva, porque o mundo é um todo. Não nos podemos deixar de lembrar disso. Eu permito-me colocar-lhe uma questão. Eu sou da área de comunicação e gosto muito de empresas, portanto, mas estou ligada à área empresarial. Tudo isto somado. Comunicação, empresas, sociologia, está mesmo a ver o que é que a questão que eu lhe vou pôr para poder enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento. Com toda esta evolução, com toda esta mudança, com toda esta inovação, este empreendedorismo no digital, eu pergunto-me e pergunto-lhe, humanização da empresa. Qual é a perspectiva e a importância? Compreende a minha questão? Compreendo, sim, senhora. E eu aflorei ali muito ligeiramente essa questão, que é a questão da colaboração, a questão da partilha, a eliminação dentro da empresa de áreas estanques. Mas como as pessoas sentem isso? Pronto, como é que as pessoas sentem isso? As pessoas que estão abertas à inovação e às novas tecnologias aceitarão normalmente. As pessoas que estarão mais apegadas a um passado recente de outro tipo de trabalho mais clássico não aceitarão tão facilmente. Mas tudo tem a ver com a evolução. Cá está, E adaptação. as empresas são compostas por pessoas e as pessoas têm que reagir e têm que se adaptar às novas tecnologias. A adaptação, acha que será, já não digo fácil, mas mais ou menos, não é só uma questão de abertura, é uma questão de conseguir mesmo trabalhar com as coisas de uma forma totalmente nova. Daí a inovação, não é? Claro, claro. Eu estava aqui a ler também o comentário do professor Lourenço da Silva, que é muito interessante porque, na realidade, diz que recomenda-se a conectividade particularmente com as universidades, pode ajudar as pessoas a se prepararem melhor para dar respostas às exigências da procura. E, portanto, aqui eu de alguma maneira, plagiaria esta frase, adaptando-a às pessoas das empresas. Eu recordo-me que quando comecei, paralelamente à minha carreira universitária, trabalhei durante muitos anos também em instituições financeiras e em empresas da área da tecnologia. E eu recordo-me, quando comecei a trabalhar a sério em 1986, ainda não havia uma utilização assim de computadores. Não havia Era raro, nada. Em 86 ainda era raro. E, Eram portanto, livros. por exemplo, na parte das pessoas que faziam datilografia, utilizavam aquelas máquinas de escrever da IBM, que já eram semi-automáticas, enfim, mas era tudo em papel. E, portanto, essa situação levou as pessoas a terem que evoluir. E rapidamente as pessoas que faziam a digitalização, faziam a escrita das cartas e dos documentos, neste caso era uma instituição financeira, rapidamente se conseguiram, com formação, rapidamente se conseguiram adaptar às novas máquinas. Mas temos sempre alguém que é resistente. Eu vou dar um exemplo. Eu, durante alguns anos, fui responsável pela área de sistemas ligados à contabilidade e à parte de contabilidade financeira desse banco, onde comecei a trabalhar. E uma das primeiras coisas que fizemos foi passar toda a componente de papel, os balancetes, as demonstrações de resultados para os computadores e para serem visualizadas em ecrã. E então, por exemplo, as contas tinham um determinado saldo e no ecrã podia-se ver os movimentozinhos que contribuíram para aquele saldo, daquela conta, daquela rúbrica contabilística. E eu tinha lá um senhor que trabalhava nessa área que
Eu disse-lhe, olha, a gente vai abandonar o papel. Ei, pá, vocês não fazem nada disso, não façam isso. Então, depois, como é que eu consigo conferir? Então, mesmo a informação que está a ver no papel vai aparecer no ecrã. Bom, dito isto, nós mantivemos o papel durante algum tempo para as pessoas se ambientarem e também confiarem que a informação que estava a aparecer no ecrã dos novos computadores, de alguma maneira, tinha a ver com aquilo que estava no papel, porque era a mesma informação. E uma vez, quando fui lá visitar essa área, estava lá o senhor, imaginem, com um lápis, a picar movimento a movimento, para ver se apareciam no ecrã. E então estava a ver, isto de facto está a dar. Portanto, foi difícil convencer aquela criatura de que o papel era de facto sedentário. E isto já estávamos a falar em meados dos anos 80, fins dos anos 80. Isto foi para aí em 1989, 89, 90, quando apareceram os primeiros computadores. E, Dê-me portanto, só licença, a minha dissertação de mestrado, que completei em 90 e já em 95, ainda foi datilografada. Portanto, eu esse projeto tenho ideia que começou em 89 e acabou em 90, meados de 90. Portanto, nessa altura, como era um banco muito grande aqui de dimensão importante em Portugal, já tinha aqueles grandes computadores, tipo IBMs, mainframes, e, portanto, os computadores que as pessoas tinham acesso à informação eram terminais desses mainframes. Portanto, ainda não era o PC como nós hoje conhecemos. Portanto, eram terminais, mas tinham o ecrã na mesma. Era a preto e branco, mas tinha lá o ecrã e apareciam os saldos das rúbricas, os movimentos, mas o senhor insistia em picar os movimentos para ver se estavam todos certos. Só ao fim de 3 meses é que eu consegui acabar com o papel para aquela área. Foi à força, porque o senhor não queria deixar de receber o papel. Portanto, nós tínhamos aí um objetivo em 91, que era de diminuição de papel, de impressão de papel, porque, enfim, na altura era algo inovador até, mas quem tínhamos estava essa intenção. habituado era complicado. Quem estava habituado era complicado. Dou-lhe só um pequenino exemplo, se me permite, sem querer. O meu pai era da área já estava reformado, mas manteve-se a fazer contabilidade. Sempre fez contabilidade, trabalhava na área de seguro, sempre fez contabilidade. E lembro-me quando o meu irmão, que era da área informática, apareceu para aqui com os computadores, essas coisas todas, o meu pai não conseguiu deixar de continuar a trabalhar no papel. A minha mãe ajudava-o. E nem sequer tinha especialidade nisso, tão pouco. Mas com a ajuda do meu irmão, a minha mãe começou a fazer a contabilidade no computador. E o meu pai, pela via da experiência, já estava de tal maneira com aquilo interiorizado que não se conseguiu adaptar ao computador. A minha mãe, que nunca tinha feito contabilidade à mão, adaptou-se ao computador. Tão simples quanto isso. Olha, muito obrigada. Sim. Agradeço todas as suas que de extrema importância. Olha, e às vezes há coisas engraçadas. Isto como um todo. Às vezes há coisas engraçadas. Esse mesmo indivíduo, coitadinho, já faleceu há uns tempos. Era muito simpático, à parte desta componente de resistência à mudança, era um indivíduo com grande valor e bastante simpático, enquanto pessoa era excelente. Humano. Mas houve outra situação que se passou com ele. Ele estava habituado, de vez em quando, não sei se recordam, pelo menos os mais antigos, de mais para a minha idade, recordam certamente daqueles terminais IBM que tinham um ecrã enorme, portanto com uma dimensão com aquela parte de trás toda robusta, e tinha um teclado que era feito em metal. As próprias teclas eram de metal, os primeiros teclados não eram de plástico. Só depois, a partir do fim dos anos 80, princípios de 90, é que começaram a aparecer os primeiros teclados em plástico. E então o que é que acontecia? O homem, sempre que se chateava com qualquer coisa que ele via que não estava como ele desejava, tinha a mania de dar um murro no teclado. Bom, um dia nós tivemos que substituir os teclados velhos, que já eram muito velhos, de metal, por teclados novos mais parecidos com aqueles que temos hoje disponíveis quando trabalhamos com desktops. O tecladozinho tradicional, que para nós é normal. Bom, nem queira saber, a primeira vez que ele deu um murro no teclado, partiu o teclado todo. E o que é que eu fiz? Eu pedi um dos teclados antigos,
que ainda tínhamos algumas de reserva, e pus lá o teclado para o senhor, o teclado de metal. Bom, o que é que aconteceu? Ele deve-se ter enervado com qualquer coisa, que deu um murro de tal forma grande no teclado que partiu a mão. A mão. Partiu a mão. Partiu o osso da mão. Portanto, na realidade, também acontecem estas coisas. Já agora permita-me só uma pequenina achega e vou terminar, que o professor Lourenço já deve estar mais que aborrecido eu estar aqui quase a monopolizar isso tudo, mas ele convidou-me, eu agradeço-lhe desde já o convite para estar aqui, que é bastante escritas já. Sim. Interessante. Muito rapidamente, vou lhe dizer, foi o que nós acabámos por, sem esperar acontecer, e falou já com a situação do Covid. Ninguém esperava que houvesse uma adaptação e uma aceitação tão boa e tão grande ao trabalho remoto. Tudo pensava o que é que ia acontecer, e o facto é que depois disso começou a haver o trabalho híbrido, as pessoas começaram a querer ter mais disponibilidade, mais flexibilidade em horários de trabalho, no meio disso tudo, e adaptaram-se. Hoje muita gente, dependendo das áreas, não quer outra coisa do que trabalhar parte em casa e parte nas suas empresas. Eu posso lhe dizer, como exemplo, que nesse banco onde o senhor coitadito partiu a mão, houve de facto teletrabalho durante o período do Covid. Nós tínhamos a infraestrutura informática preparada para podermos trabalhar remotamente. Ainda hoje podemos trabalhar em casa ou noutro lado qualquer, porque está tudo ligado aos servidores, portanto as ligações são garantidas, temos seguranças, firewalls, VPNs, etc. E, atualmente, esse grande banco aqui em Portugal, 50% das pessoas numa semana estão presentes, os outros 50% estão em casa, nas áreas de serviços centrais. Nas agências é mais complicado, não é? Porque estão a fazer atendimento presencial. Portanto, todas as semanas 50% trocam, passam para casa e os outros vêm para trabalho presencial. Portanto, 50% das pessoas já trabalham em casa todos os dias. Eu estou ligada a uma universidade em Espanha, a Universidade Complutense de Madrid, e já não vou lá. Não é preciso dizer mais nada, já não vou lá. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade e por tudo quanto conseguimos aprender com as suas palavras. Obrigada, professor Lourenço, também, por ter convidado e desafiado para assistir a isto. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Margarida, também. Obrigada, professora Anabela. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar para nós podermos estar... Estou a ver aqui alguns comentários. Eu gostaria de convidar, se assim me permitir, para alguém a falar, queria convidar a seguir, se ainda estiver aí. Eu gostaria de ouvir a professora Beatriz Chongo, porque estou a assediá-la para ela nos apoiar na CBS, assim como este trabalho longo que fiz com a Margarida. A Margarida levou a pessoa que levou mais tempo a ser assediada para trabalhar, para nos ensinar e ela é responsável por esta mudança. Mas também gostaria de ouvir o professor Américo Sozinho, a professora Beatriz Chongo, que tem sido para mim uma pessoa que me educa também terapeuticamente em termos de tecnologia. Obrigado. Assim dou a palavra. Professor Lourenço, desculpa interrompê-lo, eu não sei só se o Mário não tinha primeiro uma questão a ser colocada diretamente ao professor António Cabeças relativamente ao tema da transformação digital, que eu, só antes de deixar e concluirmos depois aqui esta sessão. Mário, tem alguma questão que queira colocar diretamente ao professor? Mário, está com o microfone desligado. Sim, obrigado. Muito obrigado pela palavra. Estou feliz de ter participado desta aula e dar parabéns ao professor António. Pronto, a minha questão é a seguinte: como é que o professor encara, tendo em conta este desenvolvimento tecnológico, como é que encara a figura do professor? Será que ela será substituída também pela inteligência artificial e estas tecnologias que estão a crescer constantemente? Como é que o professor encara a figura do professor futuramente? E o professor, na abordagem, o professor disse que a tecnologia fará crescer mais novas profissões. O professor poderia precisar algumas profissões que
que poderão surgir da tecnologia, deste crescimento tecnológico que aqui que o professor apontou? Enquanto professor, a minha opinião é que a presença do aluno com o professor é algo que já não tem o valor que eventualmente nós teríamos dado há uns anos atrás. É óbvio que a relação entre aluno e professor pode ser feita à distância. Eu posso vos dizer, por exemplo, no curso que estou a coordenar do MBA Data Science, portanto, Ciência de Dados, as aulas são 100% online. Portanto, não há contacto físico, não há assistência a aulas de modo presencial. É 100% online. E, portanto, nós tivemos no ano passado uma primeira versão do curso que correu muito bem e o aproveitamento dos alunos que conseguiram concluir o MBA foi muito bom e, portanto, sem contacto direto. Tudo através de aulas online, com o Zoom, neste caso não foi com Teams, foi com Zoom, e com algumas, enfim, plataformas ligadas ao Zoom que nós utilizamos para aulas online. Em termos práticos, foi um sucesso e agora a segunda edição arrancou no início de novembro, também 100% modo online. Um bom exemplo desta realidade é esta conferência. Nós estamos aqui a falar como se estivéssemos ao pé uns dos outros em modo 100% online. A inteligência artificial pode ajudar na criação de conteúdos, e isto, enfim, pode ser polémico, mas é verdade. Já existem ferramentas que fazem apresentações de forma completamente automática. Basta a gente escrever, eu quero uma apresentação sobre isto assim assim, e a aplicação produz essa apresentação com fotografias, com imagens, tanto com vídeos. É um facto. Eu no outro dia assisti uma conferência, não, por acaso foi uma conferência que eu organizei, veio um indivíduo que é meu conhecido, que trabalha numa consultora aqui em Lisboa, e que fez uma apresentação que, em termos de imagem, estava fantástica. Eu digo que foi das melhores apresentações que eu já vi sobre inteligência artificial, estava de facto fantástica. E sabem quando acabou o que é que ele disse? Bom, e agora vou-vos confessar uma coisa. Esta apresentação foi feita por um software de inteligência artificial. Pronto, o que é que eu posso dizer mais? É que a inteligência artificial pode ajudar na construção de conteúdos. Pode, inclusivamente, porque a inteligência perceber que tipo de dificuldades, que tipo de situações podem ser complicadas para os alunos e, portanto, ajudar a resolver. Mas eu continuo a dizer, quem programa a inteligência artificial são homens, são pessoas. Portanto, tem que haver aqui, como eu disse, de alguma maneira, alguma regulamentação, algo que seja definido a nível superior, a nível, enfim, dos governos, das instituições internacionais, que nos leve por caminhos que não eliminem o ser humano. Eu estou-me a rir, porque a gente pensa sempre naqueles filmes de ficção científica que as máquinas vêm e exterminam o homem porque não precisam dele. Mas se vamos trabalhar com máquinas inteligentes, tem que haver limites. Sim. E eu acho que o professor que dialoga e discute com os alunos será algo diferente daquilo que é a máquina que está programada e que vai por um determinado caminho. Portanto, à partida, mesmo com inteligência, penso que nos próximos 50 anos não haverá uma eliminação total dos professores, nem nunca haverá, porque aquilo que é o diálogo das pessoas é sempre diferente. Nós temos uma sensibilidade, por mais inteligente que seja a máquina, vai ser muito difícil de conseguir igualar. Isto é a minha opinião. Não sei se concordo. Sim, obrigado pela resposta. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho estado a desenvolver músicas usando a inteligência artificial e elas têm sido mais, na minha ótica, têm sido melhores que as músicas desenvolvidas pelos humanos. Então, eu fico a me perguntar, eu dou aulas há algum tempo, fico a me perguntar, então, qual será a posição do professor com este desenvolvimento tecnológico
como é que será a imagem, como é que será, futuramente a figura do professor será. Então, por isso que fiz essa pergunta, professor. Muito obrigado pela resposta. Ainda temos mais 50 anos para descansar. Eu, como professor, não gostaria de ser substituído por uma máquina. Gostava que a máquina me completasse e não que me substituísse. É o mesmo que eu penso, professor. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Eu estava aqui a ver que tenho aqui algumas mensagens no chat. Mas queria dar a palavra à professora Beatriz Chong, faz favor. Não sei se está. Muito obrigada, professora Lourenço da Silva Dias. Obrigada, professora Antônio Cabeças, por essa excelente apresentação. Eu ia começar exatamente pela questão de que a inteligência artificial não vai substituir os professores. Acho que não vai substituir a ninguém, porque apesar de toda a capacidade que tem, há algumas limitações que tem, como, por exemplo, emoções. Então, as emoções, a inteligência artificial não consegue replicar emoções. Então, isso é uma característica do ser humano, né? E quando nós passamos uma mensagem, mesmo como docentes, passamos também uma emoção. Então, acho que esta é a característica mais importante que até agora, pelo menos, a inteligência artificial não pode transmitir. Agora, relativamente à apresentação que fez, eu estou grata, foi interessante ver. Observei também a forma como fez a apresentação, os conteúdos, né? Como apresentou os conteúdos, que é realmente ligado à inovação, como realmente transmitir a mensagem. E naquilo que eu sei, nós, os seres humanos, temos aquela característica de reter conhecimento tendo em conta todos os nossos sentidos, né? Os 5 sentidos, os outros até vão, são 6 sentidos. Então, a visualização combinada com a imagem, com o som, realmente impactam melhor a apresentação e o tema a ser discutido. E foram discutidos aqui vários aspectos, vi várias perguntas aqui colocadas, mas o caminho é este. Eu tive uma experiência de 4 anos a tentar implementar um projeto numa instituição aqui em Moçambique sobre... primeiro nem me apresentei, mas pronto, sou Beatriz Chong, Moçambique, e fiquei 4 anos a tentar introduzir numa universidade a transição de um currículo de medicina, usando o método tradicional para um método mais inovador. E é claro que muita coisa falhou, né? Eu posso listar até, foi muita coisa mesmo que falhou, mas a tal resistência à mudança, o medo de mudar, o medo de inovar, infelizmente, depois de 4 anos, voltamos ao currículo tradicional. E é como tudo, né? Moçambique agora está a passar por uma experiência também muito amarga nessa questão da violência pós-eleitoral, mas o que está a acontecer realmente é o medo dessa mudança, o medo do desconhecido. O que é que vem depois? Quem é esse que está aí a prometer isto e aquilo? Então, realmente o fato também vir uma componente aqui a falar de uma componente cultural, né? A resistência à mudança está muito ligada à componente cultural e também à questão do medo do desconhecido, né? Então, só realmente começando é que podemos ver o impacto, começamos a ver a necessidade de usar essas tecnologias, a usar a tal inovação, né? Que aqui explicou muito bem o professor Cabeças, e eu agradeço bastante. Então, essa é a minha pequena intervenção. Vou deixar espaço para os demais. Obrigada. Muito bem. Eu estava aqui a ver algumas questões que foram colocadas no chat. O Abílio perguntou se já existia Kindle em 86. Pelo menos na altura não usei. E se trabalhei com a linguagem de programação COBOL. Comecei a trabalhar em informática com COBOL, de facto. É o facto. Sensacional. Eu também trabalhei muitos anos programando em COBOL. Sim. É verdade. Hoje em dia tem vindo a ser substituído ao nível das empresas na área financeira, mas ainda resistem alguns programas antigos de COBOL. E depois a Margarida Fernandes disse que o homem é tipicamente avesso à mudança. É verdade, mas há uns que são piores. É um facto, mas falando da questão da transformação digital e pegando um pouco naquilo que a professora Anabela dizia, o centro vão ser sempre as pessoas.
E como em todas as revoluções, o centro foi sempre a pessoa e essa resistência a mudar e a adaptar-se, mas que há uns que nunca se vão adaptar e que vão ficando, como a Kodak ficou no tempo, e outras Verdade. empresas desse género, e outras vão evoluindo e vão aceitando estas mudanças. Mas sim, tipicamente nós vamos ser sempre a ver se há mudança, há aqueles que vão ficando, há aqueles que vão acompanhando. Bem, é verdade, tinha aqui também um outro comentário do professor Lourenço da Silva que diz que as tecnologias não restringem a humanização, antes pelo contrário, enriquecem. Com as tecnologias temos ganhos absolutos de humanização e ter acesso à família, a especialistas de todos os setores da economia. Se não fosse a tecnologia, não teríamos acesso a esta brilhante aula, nem sequer à comunidade aqui presente. Muito obrigado por este elogio da magnífica, da brilhante aula. Uma coisa é certa, nós hoje em dia temos disponíveis uma série de ferramentas de pesquisa, mas mais do que isso já temos ferramentas de inteligência artificial, como é o ChatGPT. E quando a gente vai a essas ferramentas pesquisar, está-me a doer a garganta, tenho aqui um pico atrás dos ouvidos e tal, e não sei o quê, na pior das hipóteses aparece-nos sempre que pode ser cancro, não é? Portanto, nós neste momento ainda estamos num estado muito embrionário daquilo que será um futuro que eu acredito que seja próximo, em que estas ferramentas nos possam de facto ajudar. Aquela questão que eu coloquei da parte, por exemplo, do direito, o direito à inteligência artificial, pode levar, digamos, a uma transformação grande na forma como nós temos visto o direito. Nós hoje temos os advogados que andam 5 anos a estudar leis e pronto, e depois vão para os tribunais e sabem as leis, mais ou menos todas, mas com as alterações à legislação têm que se manter atualizados. E isso muitas das vezes é difícil e nós sabemos isso porque eu tenho amigos que são advogados e já tenho falado com eles sobre isso. Na realidade, a inteligência artificial pode ser um bom apoio, mas não vai substituir o juiz, porque o juiz tem aquela capacidade que já referiram aqui da sensibilidade humana que uma máquina, pelo menos naquilo que é o atual, não tem. Portanto, a questão da sensibilidade acho que é muito importante. E o Abílio fala aqui também, certamente existia também uma questão cultural fortíssima. Pois é, as pessoas estavam habituadas a papel, para se libertarem do papel, foi um 31, para passarem a usar os ecrãs, nem confiavam na informação que lhes aparecia, porque desconfiavam que fosse diferente do papel, e portanto isto tudo era uma grande confusão na cabeça das pessoas. Depois, as tecnologias não restringem, como diz o professor Lourenço, depois o Abílio diz certamente existia uma questão cultural fortíssima, é verdade. Depois está aqui a partilha do formulário que a Margarida colocou e aqui enfim, uma questão do Abílio, perfeito, Beatriz não vai substituir professores, mas tem o potencial de transformar profundamente a educação. Não, isso é verdade. Eu não sou avesso à utilização da inteligência artificial no ensino. Ela tem que ser bem utilizada. Uma coisa é utilizar, outra coisa é utilizar bem. Eu sou partidário que se utilize bem. E, portanto, eu não estou a ver nos próximos anos a ser substituído por um professor máquina, de forma nenhuma. Professora Maria do Céu, estamos à espera da sua intervenção. É sempre bem-vinda. Tem o microfone desligado, professora Maria do Céu. Não sei se o professor Américo sozinho também está. O professor Américo não está, na sessão e parece-me que a Maria está ali com alguma dificuldade em conseguir colocar-se. A questão é exatamente aquilo que temos estado a dizer. É o desconhecido, é a cultura, é tudo junto, criam estes obstáculos.
mas se tiver alguma questão pode colocar por chat. Queria mais uma vez também, agora, especificamente agradecer ao professor António Cabeças. A aula foi brilhante, eu já escrevi. A sua disponibilidade para nós enriquece o nosso investimento, o investimento que estamos a fazer na Corporate Business School. A Corporate Business School é uma escola de elites, extensiva a todas as classes sociais. É aquela educação executiva para toda a gente. Não é educação executiva como é vista tradicionalmente só para elites. Nós queremos levar, por causa exatamente das tecnologias, estes ambientes que muita gente não concorda, este ambiente de humanização para a Ilha do Ibo. Não sei se o professor conhece a Ilha do Ibo. É uma ilha que está situada em Cabo Delgado, Moçambique, uma das ilhas hoje elegidas como um dos melhores espaços de turismo no mundo. Então, nós queremos levar estas suas aulas para lá e vamos levar. Muito obrigado. 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 Professor António, também não existindo mais questões, também podemos dar aqui a nossa sessão como concluída, com muito sucesso. Eu ainda tenho mais um bocadinho, tinha previsto só acabarmos claro. mais próximo das 19. Eu posso dar um exemplo de utilização de inteligência artificial numa situação real. Eu fui responsável por um projeto para implementar inteligência artificial para detecção de perfis de clientes ao nível de uma instituição financeira, e foi, de facto, talvez dos primeiros projetos que se fez aqui em Portugal na área de inteligência artificial. E o que é que foi feito? Nós recebíamos informação de grandes bases de dados onde as operações dos clientes são armazenadas, através daquilo que é o chamado home banking, ou telebanking, não sei qual é o termo que usam aí em Moçambique, que é a pessoa que vai ao computador e faz as suas operações bancárias e tal, e recebíamos também essa informação toda para essas bases de dados, e com acesso a essas bases de dados com ferramentas, enfim, com tecnologia, conseguíamos apurar qual era o comportamento do cliente, que tipo de situações executava, que tipo de operações utilizava, que tipo de produtos é que se procurava encontrar informação. Portanto, o comportamento do cliente, isto pode ser assim, pode parecer um bocado escrito, mas na realidade era como se estivéssemos a espiar toda a forma como o cliente interagia com o banco nos vários canais, quer no banca telefónica, quer ao nível online, no telebanking, quer, obviamente, ao nível da ida deles às agências. E, portanto, com base em toda essa informação, nós conseguimos definir qual era, dentro de um conjunto de várias tipologias, qual era a tipologia do cliente. Isto feito de forma automática, com recurso à inteligência artificial. Outro aspecto também que trabalhámos dentro desse projeto foi, por exemplo, os clientes eram, por vezes, sujeitos a inquéritos de satisfação, em que colocávamos várias perguntas ao nível por exemplo, nas agências, como é que achavam que tinha sido o tempo de espera, se tinha demorado muito, se não tinha demorado muito, como é que tinha sido a simpatia da pessoa que está na agência a atender, se conseguiu resolver o problema, se ficou tudo bem, etc. Uma série de perguntas. E, através da construção de modelos preditivos, ou seja, modelos de regressão linear múltipla, nós conseguíamos estimar quais eram os pontos mais importantes para os clientes relativamente à satisfação, à lealdade, no sentido de não saírem do banco, e da confiança. E, portanto, com base nestas três variáveis, lealdade, satisfação, lealdade e confiança, conseguíamos identificar para os clientes quais eram os fatores mais fortes, quais eram os fatores mais relevantes, com base em modelos preditivos de regressão linear múltipla. É um exemplo real. E eu tive a honra de participar nesses trabalhos. Eu não estou a ouvir.
professor, se me permite, só mesmo, marketing, começou a entrar no marketing e na análise dos mercados, isso foi por aí fora. Foi. E na realidade, imaginem, um cliente vai ao telebanking, ao home banking, não sei qual é o termo que usam aí em Moçambique. Aqui em Lisboa é home banking, eu estou em Lisboa É igual. também. Pronto, o home banking, pronto. Vamos usar o termo home banking. E na realidade, quando a pessoa entrava no home banking, aparecia um bannerzinho em cima a perguntar se estava interessado num determinado produto. E isso já era resultado da inteligência artificial. Claro. Sabia, olha, é este cliente tem interesse por isto, isto, isto. E fazia recomendações ao cliente, e faz, hoje em dia ainda funciona. É marketing, faz telemarketing, recomendações ao que cliente está a fazer. com base na inteligência artificial, com base nos dados No que estão armazenados em grandes conhecimento, bases de dados. no conhecimento obtido com a inteligência Exatamente, artificial. Isso Desculpa o existe, termo, mas eu também sou professora e no meio disto tudo. E atualmente várias instituições, quer na área da banca, quer na área dos seguros, já fazem isso. Sim, sim. O meu doutoramento foi na área dos seguros. Fusões empresariais na área dos seguros. Pronto. Desculpe de facto isto tudo, mas eu, quando meto nestas coisas, entusiasmo-me. É o que dá. A instituição onde eu trabalhei, que executei esse projeto, não foi há muitos anos, foi já perto de 2020, foi pouco antes, nós tivemos o prémio do Kaizen Institute como projeto mais inovador. Foi um projeto de facto inovador. Foi das primeiras vezes que se utilizou inteligência artificial na banca. Claro. Agora já está vulgarizado, atenção. Hoje em dia já se fazem muito mais coisas e de forma muito mais profunda ao nível da banca. Pois, mas quando eu fiz isso ainda não havia cá inteligência artificial, foi nos anos 90, sobre fusões empresariais e as reações nas pessoas. Pronto. Sim. Não impacto mais, mas foi de facto na área dos seguros, na área dos serviços. É verdade. Mas pronto, nós já estamos, na realidade, em algumas áreas, sobretudo grandes empresas, na área financeira, na área de seguros, já estamos, de facto, a utilizar a inteligência artificial. E cada vez se vê mais aqui em Portugal a procura por pessoas que já saibam, por exemplo, programar em Python. E que saibam fazer análise de dados. Ainda há medo. Mas já, neste momento, a área mais procurada de mercado de trabalho nos anúncios, nas redes sociais e nos jornais, é a área de inteligência artificial, curiosamente. Programação Python, essencialmente. Mas, obviamente, quem sabe programar Python não é suficiente. Tem que saber também analisar os dados. Tem que ter uma componente de ciência de dados. Foi por isso que nós criámos na nossa universidade o MBA Data Science, que é 2 semestres com bastante intensidade, que versa desde a componente de análise de dados até à componente de programação, Python, a inteligência artificial e machine learning. Não sei se mais alguém quer colocar perguntas. Já vi que o Abílio respondeu que no Brasil é telebanco. Não sei se querem aproveitar mais um bocadinho, ainda estou com tempo até às 7, estou à vontade. Então temos só um bocadinho. O Abílio está onde? O Abílio está... O Abílio está onde? Está a ouvir? Esqueça. O Abílio está a escrever. Professor, eu gostaria que falasse muito mais e o tempo todo que tivesse sobre a questão da conectividade, maior colaboração, a transparência, o que é isso para uma escola? Porque normalmente as pessoas têm sempre tendência de falar das empresas, como é que isto se faz nas empresas. Mas eu esqueço-me de que as pessoas esquecem-se das universidades. Nós temos uma grande dificuldade em tornarmos transparentes, em tornarmos acessíveis daquilo que está sendo feito. E eu passo por alguma e outra universidade, um professor não sabe o que se está a passar no outro departamento.
Qual é a sua experiência nas universidades por onde passa? Das pessoas estarem conectadas. Sim. Né? E essa é uma exigência que a professora Margarida tem feito em relação à CBS. Ô, Lourenço, Sim. isto está tudo às escondidas. E eu não consigo trabalhar, não consigo pensar. Aquela questão que eu coloquei na minha apresentação, que as Sim. empresas têm que se transformar e deixarem de ser isoladas em termos Sim. de áreas isoladas, têm que Exatamente. ser cooperantes, têm que partilhar conhecimento, partilhar informação. Isso também deve acontecer ao nível das universidades. Eu também não vou dizer aqui que vivo num mundo perfeito e que na minha universidade tudo é perfeito. Como em todo lado, ainda há defeitos. E portanto, há um excesso de departamentarização, é um facto, mas está-se a trabalhar e os responsáveis dos vários departamentos da universidade, quer ao nível do direito, quer ao nível da engenharia, quer ao nível da gestão, quer ao nível da economia, quer nas relações internacionais, quer na psicologia, já tem este tipo de bichinho a funcionar, que é o partilhar. Posso dar um exemplo. Eu tinha, na área de engenharia, sou docente de uma disciplina de gestão de projetos. E um dia falei com o diretor do departamento de gestão e disse, mas nós não temos na área de gestão nenhuma unidade curricular de gestão de projetos. E ele disse logo, pois é, nunca tinha pensado nisso. Aqui a partilha e a comunicação teve um papel importante. Este ano, quando começou o primeiro semestre, a disciplina de gestão de projetos já englobou as turmas dos cursos de engenharia, do curso de gestão e do curso de economia. Há aqui um exemplo que a comunicação e a troca de conhecimentos é muito importante, porque o curso da licenciatura de gestão não tinha gestão de projetos. Porquê? E o que tem acontecido é que estamos a dar os cursos de gestão de projetos, nem sabemos trabalhar com Excel, nem com Word, pelo menos em Moçambique. Os próprios professores têm alguma dificuldade de ter um domínio do Excel. Sim. Isso é muito complicado. Nós, por acaso, aqui na universidade, damos o MS Project como aulas práticas de planeamento para gestão de projetos. Damos aulas de utilização de MS Project e damos também alguns exemplos de utilização de Trello, de Gira e Confluence. No seu conjunto também dão para vários tipos de projetos. Enfim, o Project, por exemplo, não dá tanto para aqueles projetos tipo Kanban, que são projetos ágeis. O Trello é mais adequado para isso, mas damos essa perspectiva aos alunos para eles conhecerem os produtos. E um dos trabalhos que damos para os alunos fazerem é, mediante uma lista de cerca de 20 ferramentas de apoio à gestão de projetos que existem no mercado, para fazerem um trabalho prático em que eles, cada grupo de 2, 3, 4 pessoas no máximo, fazem um estudo específico sobre cada ferramenta e depois no fim apresentam a todos os colegas o resultado do estudo e todos ficam a conhecer uma panóplia de cerca de 10 ou 15 ferramentas, consoante também a dimensão da turma, conseguimos ter mais ou menos ferramentas disponíveis para os alunos depois poderem estudar. É uma ideia. É uma ideia. Professora Margarida, não sei se está a seguir com muita atenção, que certamente vamos precisar do professor António Cabeças. Professora, isto porque pelo menos para construir pelo menos os seus mini MBAs. Ver como é que isto vai. para também dar a conhecer a quem está presente, um dos focos daquilo que é a Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, nós temos o mestrado em Gestão de Projetos e também temos a parte de monitorização e avaliação de projetos. Tem sido muito um foco da CBS, naquilo que era presencial, estas áreas de gestão de projetos,
que estão em iminência um pouco por todo o mundo. E nós estamos a tentar fazer realmente uma implementação daquilo que é a parte mais digital, essa componente mais prática, também levar um bocadinho daquilo que são as aplicações, não só de gestão de projetos, mas um pouco do digital nessas componentes, e estamos aqui a desenvolver para o próximo ano um mini MBA ou uma pós-graduação. Ainda estamos aqui a estudar, mas nesta vertente mais tecnológica e naquilo que são as ferramentas mais práticas, sim. Essa é uma área que me é muito querida. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão de projetos, portanto, como devem calcular, aprendi muito, fui-me formando também em gestão de projetos, muitas vezes paralelamente até à própria atividade académica, em virtude de ter que gerir projetos nas instituições e nas empresas onde trabalhei. E há coisas que nos ficam com curiosidades. Por exemplo, em relação à Austrália, quando vocês pensam na Austrália, qual é que é a primeira imagem que vos vem à cabeça? Em termos de edifícios. A ópera. A ópera, muito bem. Cangurus! Que imagem é que nós temos da ópera? Uma coisa grandiosa, fantástica, Sim, que de uma demorou beleza arquitetónica. anos e que teve uma derrapagem orçamental brutal. Foi dos piores projetos em termos de desastre financeiro. Os Financeiro, prazos sim. derraparam e os custos, enfim, acho que foram 10 ou 15 vezes mais os custos previstos inicialmente para aquele projeto. Sim. E é, portanto, conhecido porquê? Porque é a ópera de Sydney. Ninguém imagina que há uns anos atrás foi um projeto que foi desastroso. Desastroso, sim. Por acaso, já não sei se por acaso não foi até na Autónoma de Lisboa, na licenciatura em gestão, em que foi dado esse exemplo, e por acaso é algo que tenho presente na cabeça, da derrapagem a todos os níveis, tanto a nível temporal como a nível financeiro, dessa construção, sim. Portanto, o resultado é extraordinariamente positivo, que aquilo que hoje nós interiorizamos, a imagem que temos da Austrália, para além dos cangurus, como é óbvio, é a ópera de Sydney. Acho que é sempre um exemplo. Em termos de planeamento, parece quase o novo aeroporto de Lisboa. Não é já em gestão, ainda em termos de planeamento. Sim, mas não é só nos nossos países, estamos aqui representados, que há problemas nos projetos. Eu posso dar um exemplo de dois projetos que correram muito mal associados à Câmara de Nova Iorque. Uhum. Um deles, por exemplo, era para controlar o pagamento de horas extraordinárias dos trabalhadores que estavam associados aos serviços de limpeza da Câmara de Nova Iorque. Foi um projeto que foi subcontratado a uma outra empresa, sem qualquer coordenação da própria Câmara, que descambou. Isso. A empresa que realizou o projeto quintuplicou os custos do projeto porque estava à solta. Mas isso está tudo ligado a uma palavra que muitas vezes não é considerada, que é planeamento. Planear é fundamental. E quando não se planeia, as coisas derrapam porque não há... O problema maior é realmente esse, é falta de planeamento. O planeamento serve para controlarmos, exatamente. Mas se não houver o planeamento, não se pode controlar. Muitas vezes o problema começa no início. Falta de planeamento e há de libitum, vamos por aqui fora. Sem haver nada. É isso. O planeamento serve para controlarmos. Eu costumo dizer aos meus alunos que planear não tem como ideia andar ali a vigiar para, se correr mal, dar uma cacetada na pessoa, não é nada disso. Conseguir controlar o planeamento permite-nos identificar logo situações de falha para podermos intervir e resolvê-las. Se não tivermos a controlar o planeamento, não sabemos que possa haver falhas, portanto não controlamos coisa nenhuma e o projeto vai derrapar e vai correr mal. Mas é o primeiro passo de tudo, tem que se ver, tem que se fazer uma análise prévia para depois se planear, projetar e avançar. Exatamente. É isso. É tão simples quanto isso. Olha, obrigada. Eu ficava aqui a tarde toda a falar com o professor. Desculpe lá aos outros todos intervenientes, ao professor Lourenço, à Margarida, mas ficava a tarde toda a falar consigo. Peço desculpa, vou-me calar e já não digo mais nada.
Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não? Professor, eu coloquei uma questão perguntando sobre se o senhor tem um caso real de alguma empresa aqui, ó, que através da transformação digital ela teve um impacto significativo em sustentabilidade. Sim. Em termos de sustentabilidade ambiental, há vários exemplos de empresas que criaram situações, por exemplo, que ao nível do topo do edifício criaram espaços verdes para as pessoas poderem fazer pausas no trabalho e estarem, enfim, num espaço de convívio verde. Há cá em Lisboa já há alguns exemplos desses. Eu, curiosamente, tenho uma colega que é minha amiga, que está precisamente a fazer uma dissertação de mestrado neste momento sobre espaços verdes em Lisboa. É uma área que tem que evoluir. Não sei se repararam naquele slidezinho que eu mostrei, que tinha lá o exemplo dos transportes e dos edifícios e não sei o quê. Nos edifícios, aquilo, no fundo, são edifícios verdes. São edifícios que geram oxigênio. E, portanto, nessa componente já existem situações, de facto, bastante interessantes numa perspectiva prática. Eu, por exemplo, o prédio onde eu moro tem, num dos lados, uma plataforma para a pessoa poder pôr vasos com plantas. Não é uma varanda, é uma plataforma. Se eu vos disser que só 2 ou 3 pessoas do edifício que tem 6 andares é que colocaram as plantas, não, nos outros está lá só a plataforma. Portanto, há uma questão também de consciencialização. O arquiteto que projetou aquele edifício onde eu moro pensou em que todas as pessoas iriam pôr ali plantas e até daria um ar não só bonito, mas também seria uma questão de ambiente mais sustentável, verde. Mas, infelizmente, nem todos se preocupam em pôr lá as plantas. Às vezes as casas é só para viver e pronto. Será que não é uma questão cultural, professor? As empresas, por exemplo, já agora colocou a questão das empresas. Na empresa onde eu estou a trabalhar agora atualmente, nós substituímos, por exemplo, os copos para café e os copos das máquinas de água para tirar água e as palhetas para mexer o café que eram de plástico, tudo o que era de plástico foi eliminado. Neste momento temos copos de café de papelão, que enfim, que tem qualidade, sai um bocadinho mais caro à empresa, mas justifica o valor acrescentado. Os copos de água também são de papelão, não são copos de plástico. As palhetas não são de plástico, são de madeira, para mexer o café. E, portanto, nessa situação, nós estamos a dar um pequeno contributo, que é aquilo que podemos dar para a componente ambiental. E não deixa de ser engraçado que eu tenho lá numa prateleira uma série de copos de plástico que sobraram, mas quando as pessoas vão tirar a água ou vão tirar o café, não tiram dos copos de plástico. Eu acho que os copos vão ficar lá para sempre, até algum dia serem destruídos. Professor, mas me dá licença, eu Não. acho que isso também tem a ver com uma coisa. As revoluções todas que têm havido, a Revolução Industrial e depois por aí fora, a uma certa altura houve um corte. Houve um corte. Nós estávamos habituados, nós não, da nossa idade não estávamos habituados, mas antes disso, a estarmos muito mais próximos da natureza. E de repente começámos a ser invadidos pelos edifícios grandes, portanto, de prédios, por tudo mais, e quando há uma revolução, há sempre um esquecimento, há sempre quase como que um corte até haver uma adaptação. E eu penso que nesta altura já se começa a haver a adaptação novamente ao natural, porque nós vemos que durante uma série de anos usava-se árvores de Natal, estamos na época de Natal, usava-se árvores de Natal das florestas. Mas a certa altura começou a ver-se que era completamente impossível, porque daqui a pouco não tínhamos
árvores nas florestas. E então toca avançar com o plástico, árvores de plástico, daquelas coisas todas. Mas neste momento já há empresas do meio da agricultura que fazem árvores de dimensão mais pequena, mas plantam propositadamente. Não sei se é em... como é que se chama aquelas coisas que não é ao ar livre, que é em... Falta-me o nome agora. Mas pronto, por cada árvore que a pessoa compra, e árvores desde 30 euros, 35 euros, dá para plantar 2. Já a pensar também no futuro, a pensar na sustentabilidade e a pensar no que é natural e ecológico. Portanto, eu acho que isto é por fases e que nós provavelmente estamos a entrar numa fase muito mais agradável e muito mais sustentável também a esses níveis, porque as pessoas veem as asneiras que foram feitas e vão tentar melhorar sempre. Portanto, eu tenho uma certa esperança. Isto é um mero exemplo, uma vez que realmente estamos no Natal, que as pessoas estão a abandonar também as árvores artificiais e, embora mais pequenas, estão a fazer tudo para que possamos voltar a ter um bocadinho do que é puro, que são as árvores naturais. São fases. É verdade. A população toda de Lisboa fosse buscar uma árvore de Natal a Monsanto, no dia a seguir Monsanto desaparecia. Mas agora já Como as árvores pequenas no supermercado para comprar e pôr uma árvore que é assim, que é um pinheirinho, que é simbólico, que vem em vaso. Sim, Tão sim, simples sim, quanto sim. isto. E muitos deles vêm do norte da Europa, que são aqueles pinheiros mais estilo tradicional. Sim. Acho que o meu veio. Não sei se existem mais questões. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Não sei se o professor António também quer deixar mais alguma informação. Eu estou disponível para responder a mais questões, se quiserem. Ainda temos mais 15 minutinhos para mim. Se acharem que já foi suficiente aturarem-me aqui este bocado. Eu já não Digam-me se intervenho vocês mais. Eu já chegou. não há mais questões. Então, Margarida, se calhar despeço-me. Agradeço-lhe. Muito obrigado pela paciência que tiveram aqui para me ouvir, pela minha apresentação. Espero que tenham gostado e pronto, e desejar-vos também umas boas festas, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo e tudo bom para vocês. E muito obrigado por me terem aturado aqui este bocadinho. Tive muito gosto em estar aqui presente convosco. Muito obrigada a nós, professor António, por Muito ter obrigado, aceito este professor. convite, por ter estado aqui connosco, Obrigada. por ter tido esta disponibilidade também para tirar todas as dúvidas que foram surgindo. E no fundo agradecer também a todos aqueles participantes que se disponibilizaram a estar aqui hoje presencialmente para podermos ter este bocadinho e podermos também tirar as nossas dúvidas e daquilo que é um tema da atualidade, não é? Da transformação digital. Deixar também informação que podem acompanhar os próximos webinars que vão ser feitos tanto no nosso LinkedIn como nas nossas redes sociais. Esperamos que se calhar num futuro possamos voltar a estar com o professor António Cabeças aqui dentro destas temáticas do digital e daquilo que pode vir a ser a inteligência artificial aqui na área da educação. E de resto, agradecer-vos, desejar-vos também umas boas festas e a continuação de uma boa noite. Por favor, não queria terminar sem uma palavra muito especial à professora Margarida Fernandes, pela forma como organizou, como construiu, como me foi dando a conhecer. Olha, eu não preciso de nenhuma opinião para organizar nem planificar este webinar. É aquilo que ela chamou, vou-te apresentar um takeaway,
e então não tenho como agradecer e dar-lhe a classificação de excelente, com distinção e louvor. Ao professor não tenho palavras. Eu penso que, desde já, a professora Margarida certamente que lhe irá, confirmo que lhe irá convidar para também nos orientar na CBS, oficialmente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada a todos.